Então hoje nós vamos falar o seguinte: como é que está o seu nível de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como foi ministrado aqui na abertura do culto, né? A irmã Ela estava ministrando o seguinte, né? Fé, na leitura da palavra lá, é dom de Deus. Se fé é dom de Deus, Deus nos dá a fé. E é só pedir. Seria uma incoerência se para agradar a Deus tem que ter fé, nós pedir fé a Deus, Ele não dá, né? Não seria muito complicado pensar isso? Então Deus quer nos abençoar. Ele fala que para abençoar precisa ter fé. E se a gente não tiver fé e não tem como abençoar, então o caminho começa por isso aí, né? Então tem que ter fé. E como é que nós vemos aí a questão da fé? O problema da fé é que as pessoas uns têm mais, outros têm menos. Assim como o Espírito Santo, né? Tem pessoas que nasceram de novo, o Espírito Santo passou a habitar nele, mas o fruto do Espírito tem que desenvolver, né, dentro de cada um de nós. Assim também a fé tem que desenvolver dentro de cada um de nós, né? E como é que nós desenvolvemos a nossa fé? Essa é a palavra de hoje, né? Como é que tem pessoas que a fé é diferente do fruto do Espírito Santo, né? Se você vai desenvolvendo e ele vai crescendo, a fé, a hora que o seu tanque de fé está lá em cima, tem a hora que está lá embaixo. E o que é? Como é que nós fazemos para manter esse tanque, o nível da fé, um tanque cheio, né? É isso que nós precisamos para Deus poder nos abençoar. É isso que a palavra de hoje está trazendo aqui, tá? Então, dentro dessa questão, né, uma das formas que Deus usa quando nós buscamos aumentar a fé, quando nós não queremos, mas tem alguém intercedendo por nós, Deus cria necessidades, né? Lembra que uma vez a gente já falou que Deus dá a oportunidade para você desenvolver aquilo que você está buscando? Então, Deus cria necessidade. Tem um irmão que ele estava na igreja, né? Estava firme na palavra, aí a esposa adoeceu. Não é o caso do irmão Aldomiro, não, tá? É parecida a história, mas não é ele, não. Aí ele orou, e Deus não curou. Porque Deus é soberano, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas nem todo mundo pensa assim. E esse irmão, porque ele orou, e falou: Senhor, né, o Senhor tem que salvar a vida da minha esposa. Quem que não quer, quem que não ora, não intercede, mas nós temos que ter sabedoria para entender a soberania de Deus. E aí, pelo fato de Deus não ter curado a esposa, o que aconteceu? Vazou da igreja, né? Não somente ele deixou de crer, né? Voltou àquilo que ele era. Antes ele bebia, fumava, tudo aquilo que ele tinha mudado, né? Ele voltou tudo para trás. Passou a beber, e o que ele ganhava de dia, ele bebia à noite e voltava para casa bêbado. Mas a família intercedia. Olha como é que é importante a intercessão da família. A família intercedia: Senhor, volta, né? Volta a fé do nosso fulano lá, é o Joaquim, né? Volta a fé do Joaquim, né? Aí, em uma cidade do interior, ele está atravessando a linha, bêbado, né? Voltando para casa bêbado, atravessando a linha, enroscou o pé dele no trilho, né? E ele, né, puxa lá o pé e o pé não sai, né? E ele e puxa, né? Ainda bem que não está vindo o trem, né? Aí nisso, né? Tem lá na frente, lá o trem anuncia que está chegando. E ele puxa, ai meu Senhor Jesus, né? Me tira daqui, né? Aí nada, né? Aí ele falou assim: Senhor Jesus, se o Senhor me tirar daqui, eu paro de beber de novo, né? E eu vou até jogar essa garrafa fora, né? E jogou a garrafa fora e puxa e nada, né?
Senhor Jesus, né, se o Senhor me tirar daqui, eu paro de fumar, e olha, eu vou até jogar o cigarro fora, né, e vai em nada, né, e nada, né. Ai, meu Deus, e o trem chegando, né, e na hora que o trem estava bem perto, ele criou uma força tremenda e tchum, tirou o pé, caiu e o trem passou, né. Aí ele falou, ai, Jesus, eu chamei, o Senhor não veio, também não volto mais para o Senhor. Irmãos, o que eu falei domingo passado? Deus cria uma situação para você voltar para Ele. Enquanto você não voltar para Ele, você vai passar por provas e mais provas. Porque Deus não desiste de nós. Então, o que acontece, né? Na nossa vida, nós temos que ter fé, né? Que Deus é conosco. Saber esperar no Senhor, orar, crer que o sonho de Deus ele é fiel, que Ele vai cumprir, e acreditar, porque sem fé nós não vamos conseguir agradar a Deus e nem Deus vai poder nos abençoar, né? Então, nessa noite, eu queria ler com vocês aqui uma palavra que está no livro de Reis, 2 Reis, né? 2 Reis. Irmãos, eu, na minha carreira, na minha vida com Cristo, né? Eu sei que nem sempre as coisas que você está orando estão acontecendo. Mas Deus está trabalhando em nosso favor, eu tenho certeza. E quando alguma coisa não dá certo e tira, né? Quando você está ali para tomar posse da bênção e não acontece, e vem alguma coisa e dá contra, eu dou glória a Deus, porque eu sei que o inimigo trabalha, né, para nos enfraquecer. Ao invés de reclamar, eu falo, glória a Deus, né? Porque o que Tiago fala, né? Tiago fala assim, alegrai-vos, né, nas tribulações, quando estiver passado por várias tribulações. Quando as coisas não estão dando certo, ao invés de reclamar, dá glórias a Deus, porque o inimigo vai falar assim, com esse não tem jeito. Né? Eu vou parar de perder meu tempo com esse, vou pegar um outro que é mais fraco na fé. Irmãos, quando nós acreditamos em Deus, né? Pode demorar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas a vitória vem, amém? Temos que ter essa certeza, porque se você para de lutar, para de buscar, Deus para de poder te ajudar também, né? Então, eu queria, essa palavra que nós vamos ler aqui, Deus, Ele é abençoador de todos os que buscam, né? Lembra essa passagem do início, né, que tem sido chave aqui na nossa ministração? É uma passagem muito interessante, que mesmo a pessoa sendo mal, mesmo a pessoa sendo ruim, Deus ainda quer abençoar essa pessoa. Pastor... né? Mas todo mundo tem direito a ter uma recaída, né? E tem direito a reconciliar com Deus, mesmo as pessoas más. Então, olha só essa palavra que o Senhor, né? Quando você lê o livro de Reis, o que você viu lá? Né? Começou com Davi, né? Com o rei Saul, aliás, depois veio Davi. Então, uns faz aquilo que agrada ao Senhor, o outro faz o que é ruim ao Senhor, né? E vai ainda, né? Você vai vendo que uns agrada a Deus, o outro desagrada a Deus. Quando você lê aqui, 2 Reis 13, capítulo 13, nós vamos ver aqui do verso 9 em diante. Tá? Tem uma série de reis aqui no livro de Reis, mas vamos ler a história do rei Jeoás. A história do rei Jeoás começa a falar aqui, no 2 Reis 13, no verso 9. Olha só. Diz assim, Jeoás dormiu com seus pais, quer dizer, morreu, e o sepultaram em Samaria. Desculpa, Jeoacás, tudo parecido, né? Jeoacás dormiu com seus pais e sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano de 37 de Joás, não é mais Jeoás, é um outro rei, Joás, que era o rei de Judá, começou a reinar Jeoás. Então,
Só para vocês terem uma ideia, o rei Joás reinou 37 anos. As pessoas reinavam bastante anos, quando eram reis bons. Mas, olha aqui, quando tinha 37 anos de reinado de Joás, o rei de Judá, então começou a reinar Jeoás, que era o rei de Israel, filho de Joacás. E ele reinou 16 anos. Né? Você viu que diminuiu o tamanho do reinado dele. Verso 11. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ou seja, andava em pecados. Fazia o que era mal. Aí, ora, mas os atos de Jeoás, tudo quanto fez mais, e o seu poder com que ele pelejou contra Amazias, rei de Judá, ele lutou contra Jerusalém. Né? Olha só, hein? O rei de Judá, de Israel, lutou contra Jerusalém, contra Judá, que é também, né, que era o povo, né, de Deus, né, que era um reinado só, depois abriu em dois, do norte e do sul. Então, um reinado de Deus lutou contra os seus irmãos. Não só fez isso, como ele saqueou Jerusalém. Né? E aí, porventura não estão escritos no livro de crônica dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado. Bom, aqui está falando da situação dele, mas olha aí. Aí vem, a Bíblia vai contar uma história antes dele morrer, que vale a pena, que é o ponto da nossa pregação. Eliseu, o profeta Eliseu, que vivia naquela época, estava doente de morte. Então, ele estava doente da sua doença de morte. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele. Então, teve uma recaída, né, de Deus, porque ele não estava nem aí com as coisas de Deus. E ele resolveu, então, voltar a Deus. Buscou a Deus, porque ele buscou o profeta, o homem de Deus. E chorou sobre o seu rosto, né? Quando ele chegou lá, que o profeta Eliseu estava no leito de morte, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Né? E essa frase é a mesma frase que o profeta Eliseu falou na despedida de Elias. Era mais ou menos assim: olha, a carruagem do Senhor está te levando, né? Está se despedindo. Né? E Eliseu lhe disse, olha só, Eliseu morrendo, já, né, no seu leito de morte, um rei mau, fez tudo que era errado, mas no último momento de Eliseu, ele vai lá e chora. Isso mostra buscando o Senhor, né? E aí, Eliseu resolve então fazer uma profecia para ele, né? Uma palavra de vitória. Então, o que nós estávamos falando aqui? Como é que Deus trabalha para nós alimentarmos a fé nele? Aumentando a nossa necessidade, trabalhando na nossa necessidade para a gente crer que Deus é por nós. Então Deus usou o profeta Eliseu, né, no verso 15 disse: toma um arco e flechas. E ele obedeceu, pegou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a sua mão sobre o arco. Depois ele disse: põe a sua mão. Ele pôs a mão dele sobre a mão dele. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela. Ele abriu a janela, virado para o oriente. Onde que tinha oriente? O povo que estava lutando contra Israel, que é o povo da Síria, né? Os sírios. E ele abriu a janela e falou assim: agora atira essa flecha. Ele pegou, atirou a flecha. E a hora que ele atira a flecha, Eliseu faz a profecia, né? Faz uma profecia para ele. Fala assim, então disse Eliseu, atirou, depois dessa mão, aqui, abriu, então disse: flecha do livramento do Senhor. Aqui está a flecha da vitória.
flecha da vitória, essa versão aqui NVI está melhor. Flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Olha só, né? Você vai ter vitória sobre seus inimigos. Destruirá totalmente. Essa é a palavra de profecia. Alguma dúvida que Deus deu uma vitória completa para ele? Aí, agora que nós pregamos até aqui, quem vem nos cultos anteriores sobre fé, que Deus faz a parte dele e nós temos que cooperar com Deus, fazer a nossa parte. A nossa parte é crer, né? A responsabilidade nossa é crer e a nossa fé, com o poder de Deus, que a profecia já foi liberada, a palavra de vitória já foi liberada, então vai fazer cumprir. Então, aí agora é a vez do que Elias, aliás, o melhor, o que o Joás tem que fazer. Aí, no verso 18, disse mais, agora toma as flechas que você tem. Ele tomou as flechas. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele feriu 3 vezes a terra e cessou. Vamos lá. Primeira coisa, na hora de fazer a profecia, o profeta falou assim, pega a flecha da vitória, retesa o arco e solta na janela na direção da Síria, que é contra os inimigos. Não que aquela flecha tivesse ali um míssil, nuclear que ia cair lá na Síria e ia acabar com os inimigos. Mas era simbolicamente, espiritualmente falando, a flecha da vitória. E ele fez. Então isso cabia ao profeta profetizar. Quem tem o poder de realizar é Deus. Aí, a hora que falou assim, agora é sua vez, pega os seus arcos e as suas flechas. Ele pegou, falou assim, agora atira na terra. E aí ele pegou uma vez, pegou outra flecha, a outra flecha, 3 vezes e cessou, diz a palavra. A hora que ele fez aquilo, o profeta Eliseu ficou muito, muito, muito irado, muito indignado. Por que você fez isso? 5 ou 6 vezes você teria que ter atirado, porque você tinha flechas ainda para atirar. E aí, você teria destruído totalmente o seu inimigo. Agora, você só vai vencer 3 vezes, mas não vai vencer o seu inimigo. Irmãos, o que essa palavra está nos falando aqui, né? Que Deus nos dá a palavra de vitória, mas se a nossa fé não for uma fé plena, nós não vamos conseguir que Deus realize aquilo que Ele preparou para nós. Porque a bênção de Deus, Deus é poderoso para nos dar, para nos abençoar, mas a nossa bênção vai ser recebida na proporção da nossa fé. Se você tiver com o seu tanque cheio de fé, você vai atirar todas as suas flechas e a vitória é total. Se você tiver com o seu tanque, o nível baixo, a vitória vai ser parcial. Irmãos, será que nós estamos falando aqui situações em que Deus já nos deu a flecha da vitória? Em muitas situações, e nós, na nossa pouca fé, nós lançamos uma flecha, 2 flechas. Às vezes, irmãos, tem pessoas lutando com um problema a vida inteira. E Deus já deu a flecha da vitória, mas só que ele não tem a fé. Ele sabe o que precisa fazer. Às vezes nós estamos falando uma vitória sobre enfermidade. Só para dar um exemplo, tem vitória, cursos, especialização, oportunidade para poder prosperar, que Deus já falou. Mas você tem que fazer a sua parte. Vamos pegar aqui um exemplo bem prático, que muita gente que fala assim, está falando comigo, Vamos falar aqui da questão da obesidade. Quantas pessoas já não foi no médico, o médico falou assim, você precisa imediatamente perder peso, porque você está com problema de pressão, que é hipertensão, está com problema disso, e daquilo, e mais aquilo. Tudo isso, se você resolver, a flecha da vitória sua for atingida no alvo, que é baixar a sua obesidade, você vai sarar de tudo isso. Tá, aí a pessoa vai lá no médico, eu vou fazer isso, agora vai. E vai lá e pega o remédio.
Aí se anima que perde 2, 3 quilos, estou emagrecendo, né? E para. Né? Aí o médico fala assim, não só tomar remédio, mas tem que dieta calibrada e fazer exercício, né? Esse é o problema, né? Quantas pessoas aqui, pastor, não fala comigo não, né? Quantas pessoas pagaram a academia 6 meses e usaram 3 flechinhas, né? Sem vergonha lá. Irmãos, fala-se, não é negligência da nossa parte? Assim como o rei Jeoás foi negligente, né? Nós temos sido negligentes, mas Deus não desiste, né? Então, uma das coisas que nós falamos aqui, que a pessoa que baixa o nível da fé, né, é que a gente acha que Deus não está atendendo, mas é nós que não estamos fazendo. Deus não atendeu. Será que não? O profeta Eliseu profetizou a flecha da vitória. E a palavra estava dizendo, se você vai destruir. Sabe o que é destruir? Destruir é a pessoa perder aquele peso e nunca mais voltar, não ter mais problema com aquela coisa. É você ter um problema de joelho crônico e você ser curado totalmente, não assim, melhora e depois volta, melhora e depois volta. Né? Então, Deus ele está falando para nós que se nós tivermos fé, né, a flecha da vitória já foi dada, mas nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós temos que sair daqui com o tanque cheio, né? Porque a questão toda não está em Deus liberar a palavra para nós. Né? Então, quando nós olhamos aqui na palavra, o importante é nós cooperarmos com Deus. Não adianta Deus liberar a flecha da vitória na nossa vida se você falar assim, né, eu vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja, agora eu vou levar um compromisso sério com Deus. Mas tem pessoas, irmãos, tem pessoas que estão buscando, tem outro tipo de situação, né? Está buscando, de repente, fala assim, olha, o meu sonho, Deus vai me... A palavra de vitória minha é que eu tenho um filho, né? E tal, e Deus falou assim, a flecha da vitória já foi dada. Mas se essa pessoa vem a Deus, né? E depois que nasce o filho, some... Como é que Deus vai continuar operando na nossa vida? Se nós temos um propósito só para aquilo ali, você acha que esse filho não vai ter um momento que nós vamos precisar, né, correr com ele em médico? Será que não vai ter um momento que as coisas vão ficar mais difíceis? Que eu preciso desse Deus? Eu preciso de Deus o tempo todo? Ou é só para aquela medida certa ali? E agora eu já peguei a minha, né, a minha bênção, agora eu vou para casa? Irmãos, é isso que Deus fica, às vezes, assim como Eliseu ficou irado, é isso que Deus fica irado de você não conseguir abençoar as pessoas. Porque nós buscamos, e a hora que nós pegamos a nossa bênção, aí nós vamos para casa e tchau, né? Pensando que a vida, né? A vida, irmãos, no mundo tereis aflições, mas nós temos que estar firme com o Senhor. É nessa palavra aqui que o Senhor está nos dando a vitória. Então, quando Deus nos abençoou, por exemplo, né, se você vai falar assim de aumento de fé, quando Deus abençoou a pessoa para conseguir aquele bebê ou aquela cura, Deus tem um propósito. Que essa bênção seja multiplicada na sua vida, que aquilo ali traga muito mais alegria, que aquilo ali traga um fortalecimento, né, na sua vida, e aí as pessoas que se limitam a pegar aquilo ali e voltar para casa é muito pouco. Por que Deus nos abençoa? Para que as pessoas vejam em nós vidas abençoadas e venham para Cristo. Não é só para nós. Aí Deus falou assim, eu quero te abençoar, mas que a tua vida seja luz para aqueles que estão em trevas. Olha só, vou repetir. A palavra diz lá, assim brilha a tua luz. Deus quer que nós vá bem. Para que as pessoas vejam as tuas boas obras e edifiquem o nome do Pai que está no céu. Aí Deus te abençoa. Você fala assim, já está suficiente.
Eu já arrumei um emprego, já está o tamanho que eu precisava agora, tchau. Espera aí, esse era só o começo. A flecha da vitória não foi só para vencer 3 cidades. Se você continuar lendo lá no verso 26, parece, a palavra diz que o Jeoás, antes de morrer, ele venceu 3 cidades, né? Conquistou 3 cidades que o pai dele tinha perdido para os inimigos. Mas, só, morreu, e o que aconteceu? As pessoas continuaram com problema com os sírios, continuaram guerreando, morrendo, né? Quando Deus ele dá uma bênção para nós, a bênção ela é completa, né? Deus quer que a gente brilhe, que a nossa luz brilhe. Então, como é que como é que Deus usa a nossa vida? A nossa vida, né? Quando nós temos assim, o nosso nível de fé está pequeno, como é que você cresce na fé? Buscando necessidade. Buscando necessidade, porque quando a pessoa está tudo bem, vamos falar a verdade? A pessoa está tudo bem, ela está pagando as contas, está empregado, não tem ninguém morrendo, não tem ninguém naquela situação. Eu estou bem, né? Vou viver a vida, vou aproveitar. Nisto, Deus falou assim, eu preciso, ele sonhou com a nossa vida, trazendo outras vidas para o Senhor, salvando vidas, não somente que a gente vá bem, que as pessoas vejam em nós, falem, é por aqui que é o caminho. Irmãos, quando nós temos esse entendimento, eu falo isso assim com muita empolgação, porque é assim que tem sido a minha vida. Eu poderia, graças a Deus, né, eu poderia estar assim, tranquilo. Irmãos, às vezes a Neuza fala assim, poxa vida, né? Nós temos quantos dias nós saímos de férias? Irmãos, enquanto Deus dá a oportunidade para a gente fazer a obra, não tem alegria maior do que você ver, né, que Deus está falando através da sua vida. Então, você se sente feliz. Então, quando eu tenho certeza, assim como foi dito uma profecia quando eu estava ainda no outro ministério, falou assim, você e aquela pessoa ali, não vou citar o nome, né? Deus chamou para fazer a diferença. Enquanto vocês estiverem com a mão no arado, vocês vão ver a bênção de Deus. Mas não tire a mão do arado, porque a bênção de Deus é para isto, tá? Ou seja, eu pergunto, não é bom a gente ir bem ajudando as pessoas, servindo? Quando nós falamos assim, a minha vida está bem, eu estou sendo a bênção para outras vidas, então eu quero continuar. Agora, quando eu tiro a mão do arado, eu tiro a condição de Deus estar abençoando. Então, nisso, a bênção de Deus vai parar. Então, como eu estava dizendo aqui, tem a primeira condição que Deus ajuda a nossa igreja, todos nós, é criando necessidade. Se você não tiver necessidade, você não busca fé, você não busca Deus. Então, é isso que nós queremos? Se você já tem uma necessidade, né? E Deus falou o seguinte, creia, busca que eu vou te dar. E se você continuar buscando e não parar ali, Deus vai trazendo mais e mais realizações na sua vida para que outras pessoas falem, é por aí o canal. Mas, quando eu falo o seguinte, eu pego a minha bênção e paro, né? Deus fala o seguinte, esfriou, né? Agora vou ter que criar uma necessidade para ele ter fé de novo. É isso que eu quero? Mas de jeito nenhum, né? Eu quero continuar com essa fé, né? Que aquele que prometeu, ele é fiel, né? Que ele vai cumprir. E eu não vou querer que Deus mande mais necessidade para ter fé, porque eu já tenho fé. E essa fé não é só pela necessidade, mas infelizmente muitos trabalham, né? Muitos só vêm para Deus com a necessidade, né? Então, para que eu vou querer que Deus mande provas para eu falar assim, não, eu preciso? Então, irmãos, o que Deus está falando é o seguinte, não pare. As coisas melhoraram, continue buscando a Deus. Tá bom, melhor ainda, você dá testemunho de Deus. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Nisto Deus vai poder operar na nossa vida cada vez mais. Agora, olha só,
o que Deus falou para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. A gente costuma sempre falar Apocalipse 3:20, não é uma palavra bonita, né? Eis que estou à porta e bato. Né? Não é legal essa palavra? Mostrar a palavra que Jesus está querendo entrar no nosso coração. Eis que estou à porta e bato, e é uma grande verdade. Mas antes disso, Jesus está falando por uma igreja, é as 7 cartas, as 7 igrejas, e das 7 igrejas, irmãos, a igreja de Laodiceia é a igreja que não recebeu nenhum elogio, só puxão de orelhas, né? Só puxão de orelhas. As outras se falam assim, conheça as boas obras, faça isso, faz aquilo, né? Mas essa, quando você pega aqui, Apocalipse 3:14. Apocalipse 3:14, olha aqui que diz a palavra. E o anjo da igreja, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano na criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és mornos e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, olha só, olha o que o Senhor está falando para a igreja. Como diz, rico sou. Vamos ver nessa versão aqui. Pode continuar aí no verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Será que eu estou falando com a igreja contemporânea? As pessoas que foram bem, né, conseguiram um bom emprego. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Terrível, não é, irmão? Eu vou repetir. Pessoas que se afastaram de Deus, porque eu não preciso, né? Eu já tenho uma vida estabilizada, eu tenho carro, casa e tal, já estou bem, né? Para que eu vou na igreja buscar o Senhor? Aí eu vou nos eventos de festa. Tá bom, tem que ir, eu vou, né? Olha o que o Senhor fala. Você disse, olha, eu estou rico, adquiri riquezas, né? E não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmão, a igreja de Laodiceia, ela ficava ali 160 quilômetros de Éfeso, uma região. Ela é um lugar assim que foi muito abençoado ali, né, no sentido de que eles tinham indústrias têxteis, tinha especialista em oftalmologista lá, dos melhores da Ásia estava ali, né? Era um lugar assim muito rico. As pessoas, era uma cidade muito próspera. A igreja era muito próspera. Isso foi mal para a igreja, não foi ser bênção. Ao invés da igreja estar bem, porque Deus abençoou, né, com riquezas, eles estavam afastados de Deus. Eles estavam, a palavra diz assim, vocês acham que vocês são ricos? Vocês são miseráveis. Vocês acham que vocês estão bem vestidos? Vocês estão nus. Mas Jesus, na sua misericórdia, ele fala assim, vira aí mais um versículo. Dou-lhe um conselho, né? Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Então não adianta a gente estar bem, riquezas hoje financeiras, se nós não estiver bem com Deus. Ouro refinado no fogo significa você está bem espiritualmente, você está bem com Deus, você está bem na fita, porque aquela palavra que diz assim, tolo, amanhã te pedirão a tua alma, para que será tudo isso que você ajuntou, né? Então, ele fala o seguinte, olha, compre roupas brancas que vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, né? Ou seja, eles usavam roupas pretas, se diziam, era um luxo, né? Vestir com as roupas lá daquela época. Ele falou assim, compra a roupa branca para tirar, para mostrar, né? Porque a roupa preta, todos nós sabemos
que não é higiênico, né? Que às vezes você não vê a sujeira. Roupa branca você mostra a sujeira. E você vai ver que você tem coisas que estão encobertas. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sendo eles os maiores especialistas na oftalmologia da região, né, que eram tal, eles eram cegos. Irmãos, isso é uma palavra de Deus falando assim, olha, arrependa-te, né? Volta passa mais um. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se, né? Então, aquelas pessoas que acham que estão bem, né? Eu não preciso de Deus, né? Ou melhor, eu sou agradecido a Deus. Mas será que esse agradecimento está no nosso coração? Será que esse agradecimento, se estivesse no nosso coração, nós estávamos de joelho todo dia agradecendo a Deus pelo que nós somos, pelo que nós temos, pelo que Ele tem sido na nossa vida. E isso implica mais e mais responsabilidade, né? Assim como a Ana ministrou aqui na hora da oferta. Irmãos, mas tem muita gente que o seu nível de fé está baixo do teu tanque, porque, às vezes, irmãos, ela se contentou com o que ele tem. Às vezes a pessoa não imagina o que Deus sonhou para nós. E não tem a ideia de quão grande nós podemos ser usados por Deus, porque nós não temos essa fé. Às vezes, por falta de noção, nós somos muito humildes no sonhar. Quando eu casei, eu sempre fui uma pessoa assim, comedida, conservadora, né? Quando eu casei, eu era caixa do banco. Até outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falando assim, de finanças, eu falei assim, olha, quando eu casei, eu não sei qual que era a moeda da época, lá em 76, quantos anos, hein? 40 e tantos anos atrás, mas eu ganhava acho que 600, imagina que fosse cruzeiros novos, eu pagava 350 de aluguel, pagava uns 200 de compra, e o que sobrava a gente vivia feliz. Sabe qual que era o sonho? Quando eu casei, eu falava assim para minha esposa, né? Falei assim, olha, se a gente tiver condições de comprar uma televisão, tem o nosso jogo de quarto, né? Que era a época que tinha o jogo de quarto, falava, o sofá e o jogo de cozinha, a geladeira e o fogão. Eu falei, se a gente tiver condições de ter uma televisão colorida, eu já ia me sentir muito abençoado. Irmãos, por que isso? Porque quando surgiu, como eu sempre falei, né, vim de uma família bastante pobre, e meu pai, ele tinha pouco recurso, e tinha uma televisão, mas a gente tinha uma televisão preto e branco, né? Quando saiu a televisão colorida, que era bem mais caro, não tinha dinheiro para comprar a televisão colorida, sabe o que é que eles vendiam? Uma telinha para pôr na frente da televisão. E a gente que era pobre ficava feliz da vida de ter uma telinha na frente da televisão. Vocês já viram falar isso? Alguém já tinha ouvido falar isso? Já? Irmãos, e eu falava assim, Senhor, não falava Senhor porque eu não tinha ainda, né, eu não era convertido, né? Mas eu falava o seguinte, se eu tiver, né, a felicidade de ter uma TV colorida, acho que a minha esposa vai se lembrar disso, né? Irmãos, a gente sonha muito pequeno. A gente sonha muito pequeno. E eu coloquei uma frase esses dias na Facebook dizendo o seguinte, não espere das pessoas grandes coisas, mas espere coisas grandes de Deus. Né? Coisas grandes de Deus, irmãos. Eu fico pensando, às vezes, né, quando eu tinha meus 12 anos, 13 anos, lá na roça, carpindo, né, fazendo coisas assim, braçais. Jamais eu imaginava que um dia eu ia vir morar em cidade, que eu ia trabalhar num banco. Quando eu fui selecionado para trabalhar no banco, eu falei assim, meu Deus, né? No meio de 15 pessoas, eu fui selecionado para trabalhar no banco. Eu falei, que benção, né? Quando eu conhecia a Neuza, eu trabalhava numa loja e tinha a maior vergonha que
eu varria à frente da loja. Eu era o que cuidava da loja, entregava gás. Tinha um monte de vergonha, né? Quando eu conhecia ela, eu fazia isso. Mas, né? Fazia com prazer, fazia cumprir meus... Deus sempre ia abençoando. Mal eu imaginava que um dia eu ia trabalhar no banco, mas mais do que trabalhar no banco, chegar a trabalhar na sede principal do banco. Né? Eu de Pompeia, eu trabalhei em Campinas, 9 anos em Campinas, 2 anos em Belo Horizonte, 2 anos no Rio de Janeiro, respondendo pelo estado inteiro de Minas, respondendo pelo estado do Rio. Depois vim para São Paulo, depois vim para Matriz, trabalhasse todos esses anos. E hoje, né? Até ontem eu estava com um pedreiro em casa lá, e ele estava falando, o senhor trabalha no banco ainda? Eu falei assim, não, eu trabalhava para o Bradesco, agora eu trabalho para todos os bancos. Irmãos, a gente sonha muito pequeno. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Mas aí, se você não tem sonho, se você não tem sonho, não tem fé, Deus não vai poder te abençoar. Se você não acredita, eu mesmo sem crer, mas Deus tinha um propósito. Ele foi me abrindo o caminho e foi vendo, né, porque ele via que mesmo nessa situação toda, eu nunca tirei do meu coração o desejo de fazer o bem, fazer as coisas de forma correta, de ser uma pessoa abençoadora. Vocês não imaginam quantas pessoas no banco têm lembranças de mim pelo que eu abençoei. Abençoei, resolvendo coisas que ninguém resolveria. Eu me lembro uma vez lá no Rio de Janeiro, coisas que eu não sei, isso eu não sei como é que aconteceu. Uma pessoa já tinha perdido a casa, o seu imóvel, porque ele não pagou e foi executado. E quando saía a execução na época, o juiz dava uma sentença, uma carta adjudicatória, que tinha que já ir para registro. Pois uma pessoa me procurou, e essa pessoa era cristã. Me procurou, falou, olha, eu vacilei, né? Perdi o controle, e a minha casa, tomaram a minha casa. Mas eu queria ver se o senhor me ajudava. Aí eu readquiri a casa. Eu pensei comigo, impossível, né? Mas, vamos ver o que dá para se fazer. Eu sempre fui dessa pessoa, é para ajudar, vamos tentar, né? Se vai ser possível, eu não sei, mas vamos tentar. Irmãos, eu não sei como aquela pessoa que já tinha uma casa com uma carta de adjudicação já, né, em favor do banco, para poder só registrar a carta e o imóvel já era do banco, eu consegui reverter e aquela pessoa voltou a ser dona do imóvel. Eu nem lembrava, porque a gente atende tantas pessoas. Eu mudei do Rio em 88 para São Paulo. Um ano depois, eu recebi um presente. Eu fiquei sabendo da bênção um ano depois. Um ano depois eu recebi um presente. Chegou para mim aqui na Matriz, né? Aliás, eu estava acho que numa regional. Quando eu abro lá, uma Bíblia. E a pessoa, eu tenho essa Bíblia lá em casa, lá, fazendo uma declaração que Deus me usou para ela voltar a ser dona do imóvel que ela tinha perdido já. Irmãos, quando você se coloca na mão de Deus e fala, Senhor, usa-me, seu Deus, né? Usa-me, seu Deus. Eu quero que a minha casa seja bênção. Eu quero que a minha família seja bênção. E aí, quando eu fui conhecendo a palavra, só depois que eu fui conhecer a palavra, Deus já vinha trabalhando na minha vida, preparando, e aí a gente tem que somente deixar Deus operar. Que Deus está querendo nos abençoar, mas para nos abençoar, não é só na nossa vida. Ele está olhando outras pessoas que Ele vai alcançar através da nossa vida. Quando nós somos egoístas, nós somos negligentes, que nem o rei Jeoás, que falou, só 3 flechas já está bom. Deus fica muito maluco conosco, né? Irado conosco, falou assim, eu queria te dar uma vitória geral na sua vida. Eu queria fazer de você uma pessoa tremenda, né? E você se contentou só com isso e foi embora. Espera aqui que tem mais. E aí, tchau. Já tinham virado as costas para Deus. E hoje, né?
Deus falando através do louvor. Eu estava preparando essa palavra e Deus falou assim, uma coisa para aumentar a fé, eu aumento a necessidade da pessoa. Quando ora, intercede, Deus age. Então nós precisamos orar, interceder, e Deus age. Mas quando nós não abrimos nossos olhos, quando nós não acordamos, Deus manda a necessidade. É só na necessidade, né? Não é pela dor que as pessoas vêm, ou pelo amor, ou pela dor. Então, quando nós falamos, Senhor, eu me recuso a pegar a bênção de hoje e ir embora. Eu quero ser bênção sempre. Não foi assim que Abraão falou? Se tu uma bênção, em tu serão abençoadas todas as famílias. Nós não somos co-herdeiros de Cristo nas bênçãos de Abraão? Se nós temos essa missão de ser bênção, por que nós vamos abortar o plano de Deus? Aí, Deus não pode usar a nossa família, não pode usar a nossa casa. E Deus tem tanto para fazer, tem tantas pessoas necessitadas, que você poderia ser o canal, nós deveremos ser o canal, e aí nós negligenciamos. Deus fala assim, olha, se você parou de sonhar, se você não quer sonhar, eu vou naquela outra pessoa ali que está sonhando. Tem uma pessoa ali que está sonhando grande, está sonhando ser mais do que ter uma bênção só para ela. Quando nós nos dispomos a ser bênção, que a nossa casa seja bênção, Deus fala assim, é esse que eu quero. É essa família que eu quero abençoar. Então, irmãos, nunca deixe de ser bênção na sua vida, porque é isso que Deus precisa. E quando nós abrimos a nossa vida para ser bênção, a bênção começa pela nossa casa, né? Começa a carrear por nós. Então, você não imagina quantas coisas vêm parar no meu colo assim. Vocês não imaginam, pelo fato de a gente ter uma proposta de ser bênção, como Deus manda as coisas para nós. Então, aí depende de nós, né? Então, a vida da gente depende de quanto nós cooperamos com Deus. A vida espiritual nossa, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas se você não crê que Deus quer usar você mais do que para as suas coisas, mais do que para os seus planos, que Deus tem um plano muito maior na sua vida, você não vai experimentar aquilo que Deus sonhou. Amém? Então tem gente que parou de sonhar. Aí o que eu falei do testemunho aqui, que eu comecei a falar do louvor. Eu estava preparando a palavra e o Senhor falou assim, tem duas coisas. Necessidade é uma forma de aumentar a fé. E a outra coisa é sonhar. Fala para a igreja voltar a sonhar. Fala que tem muitas pessoas que pararam de sonhar, de acreditar. E eu até estava pensando para o irmão dele, quando você pediu a música, ainda não tinha, por isso que eu não falei, porque Deus está falando, eu estou lá, né? Eu estava pensando naquela música da Ludmilla, né? Se você parou de sonhar, né? Não pare de sonhar, não pare de lutar, Deus vai, né? Realizar todos os nossos sonhos, irmão. Né? Se tentaram matar você, tentaram jogar você numa cova, se tentaram parar você, Deus falou assim, eu não deixei. Então, quantas pessoas têm parado de sonhar na sua casa? Quantas pessoas têm parado de buscar Deus? Isso me deixa muito triste. Porque Deus está perdendo a oportunidade de derramar suas bênçãos nas nossas vidas. E na vida de muitas pessoas. E hoje, como foi cantado aqui, o Senhor, Ele faz um vale de ossos secos se levantar. Se você acha que é o seu problema, é um problema importante, Deus fala o seguinte, mas o seu problema não é nada perto do que tem pessoas com problema ao teu redor. Quando você falar o seguinte, eu quero que o Senhor me use, Senhor Deus. Quando nós pararmos de olhar só para o nosso problema, mas pensar um compromisso com o Senhor, com a obra, você vai começar a experimentar
as bênçãos que Deus preparou para nós, amém? Vou convidar o louvor para estar vindo aqui.